Oi, oi, oi! Boa noite, boa noite! Vamos entrando, né? Já comecei aqui porque eu quero dar o conteúdo para vocês e quero começar no horário. Então aí, né, o Instagram já vai mandando aí para as pessoas que estão online na minha rede. Gente, vou anexar aqui o nome da live. Vocês que vão permanecer na live comigo, manda aí para pelo menos mais um colega seu, alguma pessoa que você sabe que quer empreender da forma correta. Hoje eu vejo que a criatividade é algo que as pessoas, elas têm muita dificuldade, né, de ser criativo, ainda mais no mundo que nós estamos vivendo, porque é um mundo que a gente está com muita coisa, a gente está com a nossa mente sobrecarregada e normalmente, né, uma mente sobrecarregada, ela não consegue ser criativa. Então, assim, eu, Mariana, eu vou colocar aqui aquilo que eu acredito desse tema. Eu vou estar falando um pouquinho, trazendo dicas práticas do que você pode fazer aí, né, no seu dia a dia. Mari, essas dicas são só para as pessoas que são empresárias? Não necessariamente, né? Você pode fazer isso no seu dia a dia, mas essas dicas são para você principalmente que quer aí, né, escalar na sua vida profissional, escalar nos seus negócios, né? Então, essa live é para todo mundo que tem aí esse desafio e fala, poxa, eu quero ser mais criativo. Eu vou pegar aqui o meu aviãozinho e eu vou mandar para todos os meus contatos essa live e aí em seguida eu volto aqui a falar com vocês, ok? Eu só vou mandar aqui para minha lista de contatos. Eu sei que hoje, né, nós estamos aí, né, numa véspera de feriado. Muita gente talvez, né, está viajando, vai viajar. Mas, se você tem a oportunidade e se você pode fazer isso agora, esteja aqui comigo, eu vou ser breve. Acredito que no mais tardar aí, né, até no máximo às 20 horas, eu libero você aí para você também ter o seu momento com a sua família. Se você for sair, for dar uma volta, enfim. Gente, eu só tô terminando aqui de mandar para os meus contatos e já volto aqui a falar com vocês, tá? Eu vou estar dando dicas de coisas que eu, Mariana, acredito que faça sentido para você, principalmente que está aí estagnado, né, no quesito criatividade. Ai, Mari, eu não consigo, eu tô com dificuldade, eu não consigo sair da mesma, eu preciso de auxílio. Então eu vou trazer algumas dicas práticas aqui, tá, do que eu faço no meu dia a dia, tá? Vamos lá então? Olha só, o que eu quero falar para você? Há uma necessidade de nós fortalecermos a nossa criatividade. E aí eu vejo muito isso, algumas pessoas, né, me perguntam. Até no podcast, isso é um tema que vem muito à tona. E aí no podcast, para vocês que sabem, eu já estou na 2ª temporada do podcast. E no podcast eu pergunto muito para as pessoas. Existem 2 tipos de pessoa, então vamos lá, né, nesse quesito da criatividade. No podcast eu sempre pergunto para os entrevistados, nem todos, mas a grande maioria. Eu pergunto, você acha que a criatividade é algo que já nasce com a pessoa ou ela é algo que ela pode ser treinável para as pessoas que não têm criatividade? E a maioria das pessoas, os empreendedores, os empresários que eu trago no podcast, eles partem também do mesmo princípio que eu, Mariana, acredito. O que eu, Mariana, acredito, e aí eu vou falar aqui para vocês, ok? Eu acredito que todos nós nascemos de Deus. E aí aqui eu não estou falando de religião, ok? Eu estou falando do que eu acredito. Eu acredito que Deus, ele tem, né, e a palavra, né, a Bíblia diz isso, que em Deus há multiforme sabedoria. O que é a multiforme sabedoria? E aí eu, Mariana, eu acredito que como todos nós saímos de Deus, Deus, na essência dele, ele é um ser extremamente criativo. Até porque ele nos criou, ele nos formou. Eu tenho, né, olhos verdes, você talvez tenha olhos castanhos. A Bíblia diz, né, que Deus criou aí o mundo em 7 dias, ele foi muito criativo. Então eu acredito que todos nós temos na nossa essência uma parte de Deus, dessa multiforme sabedoria. Então que em todos nós existe um pouco dessa criatividade. Nós somos seres criativos.
criativos. Agora, o que pode estar acontecendo, por exemplo, com você? Talvez você esteja tão sobrecarregado, tão sobrecarregada com os problemas do dia a dia, que você ao chegar em casa, por exemplo, você tá tão cansado, cansada, que você não consegue ler um livro, você não consegue tirar a sua cabeça daquele estresse todo, e aí naturalmente você não consegue criar. O que eu, Mariana, acredito sobre criatividade? Número 1, que nós todos somos seres criativos. E aí, fazendo um parênteses, depende muito, para você acreditar nessa verdade que eu acredito, depende muito de como foi também o que você ouvia na sua família. Isso sim, ela interfere naquilo que nós acreditamos acerca de nós mesmos. Então, se na sua família você sempre ouviu, por exemplo, do tipo, ai, você é um burro, ai, você não vai dar nada, naturalmente você não tem tanto essa questão da criatividade. Porque por mais que você já tenha passado aquela infância, que as pessoas não te valorizavam, ela ficou incutida no seu inconsciente. Então isso também trava a criatividade. Agora, o segundo ponto que eu quero falar aqui, que na minha opinião, eu acredito que a criatividade, ela é treinável. Ou seja, quem é criativo pode se tornar cada vez mais criativo, e quem acha que não tem tanta criatividade, ele pode se tornar criativo. E aí eu vou trazer dicas práticas que servem tanto para você que é criativo, mas que você pode performar mais na sua criatividade, e vou trazer dicas práticas para hoje, se você quiser já colocar em prática na sua vida, e aí para você se tornar mais criativo, ok? Dito isso, a live não fica salva, então pega um papel, caneta, para você anotar tudo que eu vou falar aqui. E a minha primeira dica sobre a criatividade é: todos nós somos seres criativos porque nós viemos de Deus, e Deus é um ser extremamente criativo. Número 2, para mim, Mariana, eu acredito que a criatividade, ela pode ser treinada, ou seja, criatividade é treinável, assim como tudo na vida. Eu não acredito que a gente não consiga nada. Eu acredito que a gente só não consegue aquilo que a gente não se esforça para obter o resultado, né? O exemplo claro disso é a academia. Quando eu comecei a academia, eu pegava, 40 quilos num pau da goiaba. Hoje eu pego muito mais peso e para mim se tornou natural. Por quê? Porque se tornou um hábito. Então, eu vou trazer alguns hábitos para o seu dia a dia para que a criatividade se torne uma rotina na sua vida. Para quando você estiver estagnado, você precisa ter uma ideia naquela semana, e principalmente nós que somos empreendedores, nós que gerimos, equipes de venda, nós que damos a voz de comando, nós precisamos ter criatividade o tempo todo. Por quê? Porque nós somos aqueles que dão a voz de comando, ou pelo menos deveríamos, e as pessoas esperam de nós essa voz de comando. E se você não tem criatividade, você não vai trazer ideias inovadoras para o seu time. Então, dito isso, eu quero te falar aí a minha terceira dica para você trazer mais, ao seu dia a dia, a sua rotina, a criatividade. Eu quero te dizer que você precisa modelar alguém que já escalou dentro do seu segmento. Ou, Mari, eu quero crescer nas redes sociais, um exemplo, tá? Para você entender. Quem você pode modelar que você admira? Admiração é diferente de inveja, tá? Lembre-se disso. Eu não estou falando de você invejar, usar o mesmo cabelo, o mesmo jeito de falar, não. Eu estou falando que dentro do seu segmento, dentro daquilo que você atua, dentro daquilo que você já trabalha, com certeza existem pessoas que você olha e você fala, uau, esse é o cara, uau, essa é a mulher. Por quê? Porque você vê já várias coisas que são naturalmente, notáveis naquela pessoa. Normalmente as pessoas mais criativas, por exemplo, elas são muito seguras. Isso é uma característica de quem tem a criatividade mais aflorada. Então, falando disso, eu quero trazer aquela frase, a famosa frase, nada se cria, tudo se copia. E aí o que eu tô falando pra você entenda,
Agora, não é você invejar e fazer a mesma coisa que a pessoa, né, do mesmo segmento está fazendo. Não, até porque aquela pessoa tem características diferentes de você. Mas o que eu estou te falando é: pegue pessoas que já escalaram dentro do seu segmento, modele essas pessoas. E aí eu coloquei aqui uma frase, né? As grandes ideias, elas sempre vão partir de algo que você já viu também nessas pessoas que você vai modelar. As suas grandes ideias, elas podem sair exatamente dessas pessoas que, né, se a gente pode dizer assim, são os seus mentores. Ainda que você não pague uma mentoria diária, mas são pessoas que você segue aqui no Instagram, são pessoas que no seu segmento você vai ver uma palestra, e aí você seguir aquela pessoa e modelar as coisas positivas dela, também vão trazer ideias para você. Talvez até mesmo uma ideia que aquela pessoa teve, ao você modelar ela, você vai ter outros insights e você vai fazer daquela ideia principal, daquela pessoa que você modelou, você vai fazer uma ideia melhor até para sua loja, para o seu empreendimento. E por que não, né? Por que não compartilhar a sua ideia que deu tão certo com aquela pessoa que você modelou e falar, né? Olha, vou dar um exemplo. Ó, Mari, eu tenho te acompanhado nas redes sociais, você fala tanto sobre, né? Vou falar um exemplo aqui, né? A estrutura organizacional das empresas. Então, Mari, dentro dessa estrutura organizacional, eu tenho feito isso na minha empresa e tem dado resultados. Então, eu acredito também, aí é o quarto ponto, que a criatividade, ela vem de uma cabeça que não é escassa. A criatividade, você precisa entender que quanto mais você compartilha, mais você gera criatividade. Conexões saudáveis, elas geram criatividade. Então, a minha dica para você é: não se prenda no seu mundo só. Aí, pegando esse gancho, não converse só com pessoas, por exemplo, que são do seu segmento. Não fale apenas com pessoas. Aí eu falei, né, o primeiro ponto ali antes desse, modelar pessoas do seu segmento, ok? Mas não fique só dentro do seu segmento. Se você estiver estudando, e eu quero crer que você, como empresário que quer crescer, ir para frente, você estuda muito, você lê sobre tudo, você não pode ficar focado só no nicho que você trabalha. Principalmente, né, ao acompanhar aí a economia, você vai perceber que não dá mais pra gente saber só uma coisa. Não dá mais pra gente ser perito apenas em um produto, apenas em um conhecimento. Então, o seu conhecimento como gestor, como empresário, ele tem que ser um conhecimento escalável. E aí o conhecimento também gera mais criatividade. Um livro que você lê, uma série que você assiste, o compartilhar ideias com outras pessoas de outros segmentos, sentar numa roda e deixar que as pessoas falem, né, de outros segmentos, de outros assuntos. Semana retrasada, por exemplo, eu e Fagner, nós estávamos com um casal de amigos e eles trabalham com um ramo totalmente diferente de comunicação, que é o ramo que eu e o Fagner atuamos. E ali eu consegui entender do produto dele, veio insights para mim, mesmo não trabalhando no mesmo segmento, mas ele falar do conhecimento dele, ele falar dos negócios dele, ele falar sobre como que ele faz o lucro da empresa dele, aquilo agregou valor para mim. Então, nem sempre fique preso no seu mundinho. Eu sempre digo, né, há um mundo lá fora para você ver. E esse mundo lá fora, ele também vai trazer essa criatividade para você, ok? E aí, no sexto ponto que eu quero trazer para você, tenha sempre um caderno de anotações, tá? Mariana, eu particularmente, eu gosto de caderno, ó. Esse aqui é o meu, inclusive. Eu tenho vários cadernos já escritos. Hoje eu tava lá na rádio e aí eu abri uma gaveta cheia de cadernos que eu escrevo. Eu vou escrevendo ao longo dos anos, ó. Pra você ver que não é mentira, ó. É todo escrito, eu vou escrevendo, vou rabiscando. Mari, por que você faz isso? Esse aqui tem que ser o seu caderno de ideias.
Esse aqui tem que ser o seu caderno de criatividade. Sabe aquela hora que a gente tá no carro e aí de repente você viu algo e vem alguma coisa na sua cabeça? E acredite, nada é bobo para quem quer ser mais criativo. Às vezes uma paisagem que você vê, às vezes uma pessoa que tá passando na rua. Quantas vezes eu já, no trânsito, parada, quantas vezes já vieram ideias para eu solucionar problemas? Quantas vezes já vieram assim, poxa, e se eu fizer isso? Porque uma pessoa passou com algum produto e aquilo fez sentido para mim. Então, a minha sexta dica é: tenha um caderno para você se conectar mais com a sua criatividade. Escreva aquilo que vier na sua cabeça, que você quiser colocar aqui. Ai, Mari, mas não tem nada a ver. Talvez naquele momento que você escreveu não tenha mesmo nada a ver, mas ao você folhear suas anotações de criatividade, talvez lá na frente, talvez dali um mês, aquilo vai fazer total sentido para você como empresário, vai fazer total sentido para o seu negócio. Então, amplie também, além das suas conexões, amplie também a sua escrita, amplie, as suas ideias em papel. Mari, não pode ser um bloquinho de celular? Pode, eu também tenho um bloquinho no meu celular, mas eu acredito que quando a gente escreve, sabe, a gente pega a caneta, a gente memoriza muito mais. E aquilo ali tá perceptível. Leva com você no carro, leva com você na bolsa. Ó, esse meu, por exemplo, ele é menorzinho. Eu quero ainda comprar para o ano que vem ainda metade desse, para enfiar na bolsa e andar comigo e eu não esquecer. Porque esse aqui, às vezes, eu acabo esquecendo nos lugares e eu não posso, porque são as minhas ideias criativas, né? E aí, no sétimo ponto que eu quero falar para você nessa live, eu quero te falar que você precisa ampliar as suas ideias. E aí, pegando o gancho, do que eu falei, de você compartilhar ideias e conversar com outras pessoas de outros segmentos, o que vai fazer para você? E aí, anote isso. Nós temos que ampliar o nosso input, Mário, o que é o input? Se você pegar em inglês, input, o que significa? O que entra. Então, por que eu tenho falado tanto, e aqui já eu acho que é a terceira live que eu falo disso, de você ampliar o seu horizonte, não focar e não conversar apenas com pessoas do mesmo segmento seu, porque senão você não vai ter esse input. Então nós, como seres humanos e principalmente como seres criativos e empresários que querem, crescer e escalar as empresas, nós temos que entender que nós precisamos viver um ciclo que ele é o input, o que nós colocamos para dentro, e isso interfere muito na nossa criatividade. Dependendo do que você está colocando para dentro, você está ficando tão exausto que não está gerando a criatividade. E aí, nós como também empresários, nós temos que ter o output, O que é? O que sai de você. Agora, para sair também coisas boas, para sair criatividade de você, você tem que tomar muito cuidado com aquilo que está entrando dentro de você. Então, a minha pergunta para você é, vocês vão ouvir sempre isso aqui, porque, gente, eu falo da minha vida profissional também aqui nas lives. Quando eu entendi como faz network, quando eu entendi que não é sobre reter informação, mas sobre compartilhar com os outros, isso faz nós crescermos, não só na criatividade, mas faz nós crescermos em todas as áreas da nossa vida como empresários. Então, o empresário que é criativo, ele não tem problema nenhum de compartilhar as suas ideias, como você tá fazendo. Ai, Mari, mas aí a pessoa vai pegar a minha ideia. Ok, ela pode até pegar a sua ideia, mas ela não é você. E se você foi o dono da ideia, se você teve a criatividade de, começar aquele projeto do zero, você pode ter certeza, ainda que aquela pessoa tenha a sua ideia, ela não é você e ela não vai fazer como você. Então, líderes maduros, líderes seguros, são líderes que compartilham tudo. Porque quando a gente compartilha, acontece o quê? Quando você compartilha, quando você senta numa
numa mesa, quando você quer aprender e ensinar, o que vai acontecer com você? Você tá ao mesmo tempo output, você tá o que sai de você, gera conexões, gera criatividade no outro, e aí você naquela roda, porque você também está compartilhando, o outro vai querer compartilhar com você, naquela roda vai ter o quê? O input, que é aquilo que entra dentro de você. Eu normalmente também gosto de dar essa dica, e aqui na nossa live seria a 8ª dica, ou melhor, a 9ª dica, que você tem que tomar muito cuidado, principalmente com a gestão do seu tempo. Porque eu tenho visto muitos líderes, muitas pessoas também que trabalham com vendas, muito exaustos mentalmente. E eu, Mariana, e a minha percepção, eu tenho muito medo, não medo, mas muito receio, porque essa exaustão mental, ela às vezes, ela não é tão rápido que a gente consegue descansar a nossa mente. Então, a minha dica para você é: a criatividade também vem de um gestor que ele é muito organizado nas suas tarefas. Por quê? Porque aí você vai ter tempo de sair da empresa, você não vai trabalhar... Perdão, esqueci minha água. Você não vai trabalhar quase, 19 horas no dia. Você vai ter... Amor, se você estiver aqui na live, pega uma aguinha pra mim, por favor. E aí, você não vai ter o quê? Você não vai ter que reter, você vai compartilhar. Compartilhe cada vez mais as suas ideias. Ontem, até pegando o gancho de falar isso, eu conversei com uma pessoa e eu tava falando algumas coisas pra ela, dentro do segmento dela, não tinha nada a ver com rádio, mas eu tava dando algumas ideias pra ela sobre, o que eu via do segmento dela. E aí ela virou pra mim e falou: nossa, Mari, que baitas ideias, Você é uma pessoa que agrega muito na minha vida, mas é sobre isso. Por quê? Meu marido tá obrigado, viu? Te amo, a aguinha que eu tava afogando, desculpa, viu, gente? Esqueci de deixar aqui, eu sempre deixo. Mas eu também já tive o compartilhar daquela pessoa, e foi o que eu falei pra ela. Você, em algum momento também da minha trajetória, mesmo você não trabalhando em segmento de rádio, você também trouxe ideias pra mim, que é o quê? O input. Aquela pessoa, ela compartilhou comigo, então ela fez entrar coisas novas na minha vida. Então tá tudo bem de eu também fazer o input na vida dela e colocar compartilhamento de coisas, de ideias que vão gerar mais criatividade na vida dela. E aí, pra gente finalizar, eu quero falar a dica 9 e a dica 10. E a dica 9 é: faça caminhos diferentes todos os dias, de preferência, viu? Ou, Mari, não quero fazer todo dia. Pelo menos se permita viver a experiência de ir para o seu trabalho numa semana por um caminho, de voltar para sua casa na outra semana por outro caminho. Eu, Mariana, eu faço isso até hoje. Por quê? Porque a criatividade também, ela vem quando a sua mente... Sabe quando a gente não tá esperando aquilo? E de repente você vê uma árvore, de repente você vê um IP. Ai, Mari, tão bobo isso. Não é bobo para quem quer ser criativo. Qualquer coisa, ela pode se conectar com você. E aí, por isso que eu estou falando para você fazer caminhos diferentes, que é a mesma coisa que eu falei de fazer novas conexões com outras pessoas, de outros segmentos. Por quê? Quando você pega, imagina você, tá 7 anos numa empresa e faz aquele trajeto todos os dias na ida e na volta. Qual é a novidade que vai acontecer ali? Mari, pode acontecer? Pode, mas não com frequência se você pegar todos os dias ou todas as semanas um caminho novo. Eu faço isso, então é uma dica que eu, Mariana, pratico e estou repassando para você, porque nesse seu trajeto novo você pode ter ideias incríveis. E aí, para quem é criativo, não existe ideia boba, ok? Por isso do caderninho andar com você. Porque talvez naquele momento a ideia pareça ser boba, mas lá na frente aquela
aquela ideia boba se torna num super produto na sua empresa para gerar rentabilidade para os seus negócios. E aí, a 10ª e última, né, dica que eu quero te dar para você se tornar um empreendedor mais criativo, e você pode praticar isso já amanhã nos seus negócios. Leve essas 10 dicas para o seu time, fale para eles, ensine eles. E aí eu deixei a última porque para mim, eu vejo que para mim e para você que trabalha com metas, com venda, com gestão, é extremamente desafiador. E a 10ª dica é: eu e você precisamos relaxar. Você precisa relaxar. Você precisa entender que a criatividade também, ela vem em momentos que nós estamos relaxando. E aí, eu não sei o que você faz para relaxar. Eu não sei o que você faz para te deixar bem. Eu vou pegar um exemplo que talvez para você, Mari, ir na academia relaxa. Não, claro, me dá dor, me dá cansaço, mas eu saio melhor da academia. A academia, para mim, para o meu perfil, para o que trabalho com venda, sob pressão, ela é muito boa. E aí, por exemplo, eu lembrei desse caso agora, até porque nós estamos no Outubro Rosa. O ano passado a gente fez um baita projeto na rádio. O projeto era só para rádio, tomou proporções gigantescas. Foi para jornal, foi para revista. A gente fez vídeos lindos. Foi incrível. E esse projeto, ele veio num momento que eu estava correndo na esteira da academia. E eu lembro como se fosse hoje, né? E aí eu peguei e liguei pra Júlia, né? Quem já foi na rádio, quem me acompanha há um tempo, vê meus stories. A Júlia é minha fiel escudeira, né? Está lá comigo, né? Ela é a nossa analista de marketing e me auxilia muito. E aí, eu mandei áudio correndo pra ela. Eu lembro como se fosse hoje. Júlia, eu tive uma ideia. E fui falando. Ela falou, Mari, vai ser sensacional e tal. Joga a ideia. Depois você vai colocando, né? Ah, beleza, a ideia. A ideia, ela só sai do papel, a criatividade, né? Vamos lá. Porque também não basta só ter a criatividade. Ah, eu tenho ótimas ideias, eu sou muito criativo. Mas a criatividade tem que ter um plano efetivo de ação. Ah, você teve uma criatividade, teve nela, eu quero fazer isso. Ok. Super ideia, mas como você pode fazer isso? Qual caminho você vai percorrer para fazer aquilo? Quanto tempo você vai levar para fazer aquilo? Aquilo vai gerar, se for numa empresa, porque também a criatividade que não gera lucro não faz sentido, principalmente numa empresa. Nós temos empresas abertas porque elas precisam gerar lucro, né? Rentabilidade para o seu bolso. Então, não adianta ter várias ideias criativas e não colocar elas em práticas através, né, de um planejamento, através de um plano de ação coeso. Então, a minha 10ª dica para você é: aprenda a relaxar, porque nos momentos que você relaxar, também você pode ter ideias incríveis. Sabe aquele dia que deu tudo errado? Quem nunca, né? Ontem, por exemplo, eu vivi um dia péssimo. Vivi um dia horrível, mas eu trabalhei, eu fui na academia, eu fiz as minhas coisas, porque adulto não procrastina. Adulto, a gente faz as coisas que a gente precisa, independente se o dia tá bom ou não. Mas em momentos que eu, por exemplo, Mariana, ou eu tô muito triste, ou eu tô muito estressada, eu tenho o que eu faço? Eu deixo de lado aquela ideia num momento e eu vou relaxar. E aí o seu relaxar pode ser diferente do meu. E aí eu quero te perguntar, o que te relaxa? Faça isso. Nos momentos que vier a tensão, sai de cena e vai relaxar. Porque sim, relaxar também gera criatividade em nós, ok? Você sabe que o meu objetivo aqui é fazer com que você assuma o controle da sua empresa através de um time altamente independente. Espero que esse material de hoje tenha feito muito sentido para a sua vida como empresário, para a sua empresa. Coloque em prática na sua vida, né? Vá para ação para ser mais criativo.
Coloque em prática esses 10 pontos que eu trouxe aqui. E ó, já quero te dizer que ao finalizar essa live, que não fica salva, eu vou subir nos meus stories agora o link do Spotify. Sim, o meu podcast você pode ver tanto no link que tá na minha bio, no meu canal do YouTube, já vai lá, se inscreve, como também você que dirige muito assim como eu tenho também todos os meus podcasts no Spotify. Eu vou subir agora o link no meu stories agora, para você que quer ouvir aí trabalhando e gerar aí, né, esse conteúdo de valor para você. Nós já estamos na segunda temporada e a gente eu só falo, só trago cases de sucesso, empreendedores, empresárias. A gente fala sobre gestão, venda, cultura organizacional, porque aqui você sabe, o meu objetivo é fazer com que você assuma o controle da sua empresa através de um time altamente independente. Vai acompanhando as minhas redes sociais. Você que quer aí comprar, né, a mentoria Óptimo, ela não fica sempre aberta no Hotmart, são períodos que eu abro aqui para que você adquira esse conteúdo da mentoria. Então vai me acompanhando aqui nas redes sociais, que logo logo a gente lança de novo. Um excelente feriado para você. Deus te abençoe, renove as suas forças nessa noite e amanhã vai relaxar para a criatividade vir. Se joga, vamos dali.